Graça e paz, povo abençoado do Senhor Jesus, Estamos juntos mais uma vez para podermos compartilhar esses momentos maravilhosos que falar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre os projetos, os propósitos de Deus para nossas vidas, que é salvação das nossas almas, salvação da nossa casa, transformação de vida, de caráter, corpo, mente, E já de início eu quero pedir, te convidar, a dar a tua honra, me dar essa honra de ter você inscrito no nosso canal. Clica aqui embaixo, inscrever-se, clica em inscrever-se, você já estará inscrito, e você acionar o sininho, sempre que nós lançarmos um conteúdo novo a cada dia, o YouTube vai te informar na tela do teu celular, para de primeira mão você estar recebendo essa palavra rema, que Deus tem nos dado a graça de poder ministrar sobre a tua vida e sobre a minha vida a cada dia. Deixa um like, assim que você assistir esse vídeo, o teu like, a sua interação com o canal é muito importante para que o YouTube venha reconhecer que esse conteúdo é um conteúdo que está sendo aprovado, aceito pelo público. E quando o YouTube reconhece isso, ele automaticamente indica para outras pessoas que ainda não conhecem esse canal. Isso vai dar um crescimento e você vai estar nos ajudando de uma forma grande. Já sou muito grato pela tua compreensão e pela tua ajuda, pela tua força. E eu quero estar lendo hoje aqui alguns versículos da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25. Eu vou também estar lendo um versículo isolado que se encontra no livro de Jó, mas eu vou estar especificando para que depois você possa estar acompanhando na tua casa, caso você queira, E é muito bom que você faça isso, no intervalo de um dia para o outro, você possa estar lendo a palavra, para Deus estar falando e ministrando, continuar ministrando ao teu coração. A primeira leitura, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25, do verso 1 ao verso 23, que diz assim: E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim, faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Agora, versículo 32 a 34 do mesmo capítulo. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estovaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvaste. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Livro de Jó, capítulo de número 6, apenas o versículo 14, diz assim: Ao que está aflito, deveria o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Quando Jó disse essas palavras, Jó estava passando talvez por uma das maiores experiências espirituais da tua vida. A Bíblia diz que Jó era um homem, a Bíblia diz assim, o próprio Deus deu esse testemunho acerca de Jó, que Jó era um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. A Bíblia diz que Jó, ele apresentava sacrifícios ao Senhor pelos teus filhos, que dizia Jó no teu coração: se porventura, Deus, os meus filhos tivessem feito algo durante o dia que tenha entristecido o teu espírito, que tenham transgredido os teus mandamentos,
que tenha pecado, eu já vou estar apresentando a ti, né, um sacrifício para perdoar os pecados dele. Ou seja, o Jó que intercedia, a Bíblia diz que Jó era um homem reto, mas Satanás se apresentou diante de Deus com argumento dizendo que, que Jó só temeu o Senhor porque Deus guardava, porque Deus abençoava. Jó era um homem mais rico de todo o Oriente e Deus permitiu, para que mostrar para Satanás que o coração de Jó estava no Senhor e não nas riquezas e não nas bênçãos que o próprio Senhor dava a Jó, porque Satanás ele não conhece o nosso coração, ele conhece o que nós falamos, o que nós caminhamos. Às vezes ele dá até a entender pelo andar da carruagem, ele imagina o que a gente está pensando, mas ele não sabe o que está na nossa mente, no nosso coração. Mas Deus sim, e Deus quis ali envergonhar e permitiu que Satanás tocasse, nos bens materiais de Jó, para que esse entendesse, no caso de Satanás, que Jó era realmente temente e que o coração dele não estava nas coisas materiais, mas assim nas coisas espirituais, que era no Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas. E Jó passou por aquele momento de perca. A Bíblia diz que Jó perdeu todos os filhos, perdeu todas as riquezas, A história vai nos dizer que quando Jó chegava numa praça, as pessoas se levantavam para ele sentar. Quando Jó começava a falar, as pessoas se paravam para ouvir, porque aquele homem era tão abençoado, tão sábio de palavras e conhecedor de intimidade com Deus, que as pessoas queriam ficar atentas ao que ele falava para pegar ali ensinamentos para botar em prática. Ou seja, quando você vê alguém próspero, alguém sábio, alguém que tem uma família abençoada, de repente, você conhece alguém que tem uma família abençoadérrima, filhos, esposa, um lar abençoado. Não estou falando de bens financeiros, materiais, não, estou falando um lar abençoado, pessoas unidas. Ou seja, e você está com problemas no teu lar, quando aquela pessoa começa a falar, você fica automaticamente, isso é normal, atento para ouvir os ensinamentos, quais são os métodos, como é que funciona, o que eu tenho que aprender com a sabedoria dessa pessoa. Mas de repente, esse homem, da noite para o dia, a Bíblia diz que foi assim, foi rápido, foi como um vento. Jó estava hoje rico, amanhã estava pobre, porque foi uma guerra espiritual, não foi investimento errado, não foi governo, não foi sistema financeiro, não foi política, não, foi algo totalmente espiritual. E quando algo é espiritual, nós não conseguimos explicar. E Jó, naquele momento, a Bíblia diz que a pele dele estava ferida, uma lepra, uma chaga, de tanto que ele coçava, ele pegava caco de telha, porque a dor, a angústia, a alma de Jó gemia, chorava, e ele pedia para Deus colocar na balança, porque ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. E os amigos de Jó vieram e ficaram calados alguns dias, só observando. E quando eles abriram a boca, em vez de dar uma palavra de ânimo, uma palavra de força, ou seja, estamos aqui com você, vamos te ajudar, a Bíblia diz que eles começaram a apontar, a julgar, dizendo que Jó não era aquilo tudo que parecia, porque o que estava acontecendo ali era o peso da mão de Deus. Na verdade, dizendo que Jó estava em pecado, um pecado oculto, e muitas das vezes isso que acontece. E Jó se entristeceu, e nesse momento, Jó tentando entender, a Bíblia diz que Jó justifica tuas queixas. Ele diz assim: ao que está aflito, ou seja, naquele momento de angústia, de tristeza, de dor, a pessoa está passando por momentos que a ciência não consegue explicar, a medicina não consegue dar respostas concretas, não há resposta, não há algo que justifique o que está acontecendo com aquela pessoa. Uma dor, uma angústia, um sofrimento, problemas que ninguém consegue dar uma solução. Ele diz assim: ainda, olha só que coisa, ainda que esse tivesse abandonado os caminhos do Senhor, ainda que esse tivesse se desviado da palavra, ainda que esse que crê, que professa fé em Cristo, tivesse abandonado e olhado para trás, ainda que este tivesse caído em adultério, retrocedido e ido para as drogas, para a prostituição, para a bebedice, ainda que esse tivesse negado ao Senhor e voltado a servir deuses estranhos, ainda que esse tivesse
agido de tal forma que não era o caso de Jó, um amigo deveria ter compaixão. Ou seja, a minha amizade por você não pode estar baseada na tua fé. Infelizmente, isso acontece muito nas igrejas, quando você está, numa denominação X, as pessoas te abraçam, te cumprimentam, te saudam. Basta você mudar de congregação ou você não está mais com aquela força diante, as pessoas parecem que não te conhecem mais. Ou seja, não são amigos, não são irmãos, estão apenas te abraçando pelo teu momento, pelo teu status. E Jó se revolta contra isso. E ele diz essa palavra: um amigo tem que ser amigo em qualquer momento, em qualquer circunstância. Um amigo chega e orienta, sacode mesmo, dá uma palavra de ânimo, abre o teu olho, rapaz, se desperta, Jesus está voltando, hein? Mas em momento algum vai abandonar, e é o que aconteceu com Jó. E o que tem a ver isso com a palavra de Davi? A Bíblia vai nos dizer que Davi ele não pediu para ser rei, Davi não pediu para receber a unção do Espírito, a unção de Deus sobre ele, não. A Bíblia diz que Davi estava lá no pasto, cheio de carrapato, digamos assim. A Bíblia não diz isso, mas é fato imaginar. Ele cuidava das ovelhas do pai, um jovem, uma criança, franzindo, e Deus, a Bíblia diz que Deus lá do céu observou Davi, conheceu o coração dele e viu que ele tinha um coração reto, um coração segundo o coração de Deus, e mandou o profeta ir atrás dele e derramou sobre ele a unção, a presença do Espírito agora está sobre ele. E aquele que tem a marca do Espírito Santo, aquele que tem a chamada, aquele que tem a unção de Deus, onde ele chega, o negócio é diferente. Onde ele bota a planta dos pés, ele não precisa se apresentar, ele não precisa postar na internet certificado, ele não precisa se anunciar que eu sou diácono tal. Uma coisa que me indigna muito: você chega nas igrejas e a pessoa pergunta na portaria, qual o teu nome? Meu nome é Diácono Paulo. O teu nome não é Diácono Paulo, o teu nome é Paulo. Cabe você informar o teu nome, e o obreiro responsável vai perguntar: você ocupa, exerce, você tem algum ministério? E você vai se apresentar: sim, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou irmão, eu sou... Ou seja, tem pessoas que querem se apresentar, mas a Bíblia diz que aquele que é de Deus, é Deus quem o apresenta. Aquele que tem a marca, aquele que tem unção, aquele que tem a chamada, aquele que tem a presença, Deus se apresenta a pessoa, Deus se responsabiliza por isso. Ou seja, e que Davi começou a incomodar, e a Bíblia diz que o rei, então, atuante, que já não tinha mais a presença, já não tinha mais a aprovação de Deus, começou a perseguir Davi, querendo matá-lo o tempo todo, tentando ferir a Davi. Tudo que Davi fazia era ajudar, Davi só queria ajudar, e Davi vigia fugindo para a direita, para a esquerda, para lá, e habitava em caverna, porque o rei queria matá-lo, queria feri-lo de qualquer forma, por algo que ele não tinha culpa alguma. Davi não escolheu, Davi não quis ocupar o trono, Davi não lutou, Davi não passou por cima de ninguém, Davi foi ungido, foi escolhido, Deus escolheu ele, e a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é requerido. Quanto mais Deus te levanta, mais você será cobrado. E tudo que o rei Saul queria era dar um fim em Davi, porque ele achava que Davi ia roubar o trono dele. Na verdade, o trono já não era dele, na verdade nunca foi. O trono é de Deus. Mas Deus escolheu agora um homem que iria dar ouvido à voz do Senhor, alguém que lutaria as lutas de Deus e não as lutas próprias dele. E a Bíblia diz que Davi fugia para lá e para cá. Davi estava com a alma angustiada, cansado de tanto fugir, talvez na mente dele: meu Deus, o que eu fiz? Se eu pudesse, eu negava aquela unção quando Samuel foi derramar aquele azeite sobre mim. Mas a gente não tem noção do que está por vir quando nós temos uma chamada, quando nós somos escolhidos a um preço a se pagar. E o preço é renúncia, o preço é perseguição, é calúnia, é pessoas que levantam, são pessoas que tentam te queimar a tua imagem de qualquer forma, criam histórias, inventam, criam situações, a pessoa erra com você. Basta você se alterar um pouco, que é falar: mas é crente, diz que é crente, está se escondendo atrás da Bíblia. Ou seja, as pessoas querem te pegar porque sabem que tem algo diferente em você, e algo diferente é a unção, é a presença, que você é escolhido. E
não são todos escolhidos. Pare com esse negócio de dizer que você é escolhido, Não, da Bíblia diz que poucos são escolhidos, mas esses que são escolhidos, onde ele chega, qualquer um percebe, porque o negócio é diferente, ele nunca está sozinho. Onde ele chega, o Espírito sempre chega na frente dele. E Davi, então, tinha tido mais uma perda muito grande. A Bíblia diz que Davi acabava de enterrar o teu amigo, o profeta Samuel. Samuel tinha acabado de falecer e Samuel era um abençoador da vida de Davi, era um amigo, era alguém que intercedia por ele. E Davi talvez estivesse angustiado, desesperado, já não sabia mais o que fazer e estava no deserto fugido com aproximadamente 600 homens, eram aproximadamente 600 espadas que já estavam apoiando Davi, sem Davi ocupar o carro. Somente pela presença do Espírito, pessoas já começaram a entender que Davi tinha algo diferente e era Deus, era chamada, era o trono que já era dele, embora ele não tivesse uma coroa na cabeça. E a Bíblia diz que então Davi, com aqueles 600 homens, o líder que tem responsabilidade, sente fome e não tinha mais o que comer, e viu então ali um rebanho, alguns funcionários, alguns servos de um homem chamado Nabal, e diz aos soldados, vai pelo menos 10 homens, e diz a Nabal que nos dê o que tiver na mão, o que tem na mão, ou seja, qualquer coisa, nós estamos com fome, nos ajuda. E sabe o que Nabal diz? Quem é esse Davi? Ele sabia quem é Davi. Davi, o nome de Davi já tinha sido soprado por toda a nação. A questão é o quem é Davi, é o intuito de humilhar, é o intuito de rebaixar, porque embora tenha chamada, embora tenha ministério, embora tenha unção, embora tenha presença, o processo é longo e é lento, é concreto, mas é passos de Deus. E passo de Deus não é que seja lento do tempo de Deus, é porque é do jeito dele, não é do nosso jeito. Por nós iríamos lá, arrancaria Saul lá, pelo colarinho, falar, sai daí porque Deus já mandou você sair, e colocava Davi lá, mas não é assim. Não é assim que funciona. Davi estava sendo preparado, tem o tempo de preparação, nós precisamos aguardar isso. E ele tenta humilhar. A Bíblia diz que Nabal era um homem muito rico, tinha camelo, tinha boi, tinha servo, tinha tudo. Ele poderia simplesmente abençoar Davi, e a Bíblia vai nos dizer aqui que Davi era abençoador de Nabal, porque Davi cuidava, guardava o rebanho de Nabal que estava no deserto, e não deixava que salteadores viessem a saltear, a roubar, ladrões. A Bíblia diz aqui nos versículos que nós não vamos ler, porque iria tomar muito tempo esse vídeo, vai se tornar muito longo se nós assim fizermos, mas a Bíblia diz que sem intenção nenhuma, Davi estava ajudando Nabal, e Nabal tenta humilhar. Quem é esse Davi para que eu tire do pão dos meus servos, da carne da minha casa para ajudar ele? E assim, então, a Bíblia diz que os soldados voltaram e anunciaram para Davi, e Davi até então estava levando aquela luta. Só que chega um momento das nossas vidas que o ditado popular diz assim, a gente já está aqui, na ponta, já não tem como mais respirar. Ou seja, Nabal pegou no momento que talvez se fosse ontem ou amanhã passaria despercebida essas palavras, mas foi no momento que Davi, além de estar com uma luta espiritual muito grande contra o rei que queria matá-lo, e ele fugindo, ele acabava de ter tido uma perda muito grande. O espírito de Davi estava ferido, a alma de Davi estava ferida. Eu posso imaginar aquela revolta na alma, aquele peso, aquela dor, aquela angústia, e aqueles 600 homens na responsabilidade dele, sem ter o que comer e sem ter o que beber. E ele vai pedir ajuda para quem eles têm ajudado sem interesse. E a pessoa diz, quem é esse Davi para que eu faça isso? E Davi falou, então ele não sabe quem sou eu vou me apresentar. A Bíblia diz que de 600 homens, Davi manda 400 pegar e afiar suas espadas. E disse, vamos até Nabal que eu vou me apresentar. E vive o Senhor, que até o amanhecer, sequer um menino de tudo que ele tem vai permanecer de pé. E assim saiu Davi com 400 homens para Nabal para se apresentar.
Aquela guerra já não era mais a guerra do Senhor, porque Davi era um homem que lutava as lutas do Senhor. Aquela luta agora era dele, ele teve o ego dele afligido, a alma dele ferida. Uma palavra que muitas das vezes as pessoas de fora não entendem. É um lar, é um ciclo de amizade, é um trabalho que as pessoas te agridem, as pessoas te ofendem, as pessoas te entristecem, todo dia te traem, te botam para baixo, te humilham e você vai todo dia suportando. Mas vai chegar um dia, porque nós somos seres humanos. Podemos ter ministério, podemos ter unção, podemos ser chamados, mas não somos semideuses. Somos homens e mulheres, carne, que sente, que tem dor, que tem coração, que tem vida. Somos pessoas e chega um momento que a gente não consegue mais suportar. E nesse momento nós explodimos. E quando nós explodimos, ninguém vê o que fizeram com a gente. Só vê a nossa reação. E a primeira acusação, e depois vem dizer que é crente, viu? Ou seja, esse é um laço armado pelo inimigo, no intuito de denegrir a tua imagem. Querem queimar o teu nome, jogar o teu nome na lama. Só que a Bíblia diz que os próprios soldados de Nabal correu diante da esposa de Nabal, Abigail, e disse: Abigail, aconteceu assim e assim e assim. Ele humilhou Davi e Davi está vindo com fúria. E aquela mulher sábia, a Bíblia vai dizer que ela então se apressa de encontro a Davi. E quando ela vê Davi ao longe, com aquela multidão, 400 homens vindo destinados debaixo de uma ordenância para não deixar nada de pé, nada. Ele diz que nem uma criança se salvaria naquele momento de ira, de revolta, porque é fácil entender. A gente se cansa. Tem um momento que a gente fala: que isso? Tudo que eu faço é ajudar. Só faço bem e só sou traído. Só faço bem e só sou acovardado. Tento ajudar e nunca encontro ajuda. Abraço e nunca sou abraçado. Levanto e as pessoas só tentam me derrubar. Estou sempre colocando um de pé e outros só me dão rasteira. Provoca uma revolta em nós. Só que nós precisamos entender que nós precisamos apresentar a Deus as nossas causas. Deus, pertence a Ele a justiça, o juízo e a vingança, a Deus, porque nós estamos não mais vivendo, como Paulo disse, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez você vai dizer assim: mas pastor Valdinei, é fácil, né? Você vive assim. Não, eu não vivo assim. Isso aqui eu disse no vídeo anterior, que eu ministro sobre a tua vida e sobre a minha vida. Você nunca ouviu, e você nunca vai me ouvir dizer que eu sou um exemplo a ser seguido. Eu não sou. Não me siga. Siga Jesus. Eu estou falando de um Deus. Eu prego a palavra de um Deus. Eu sou um ministro. Eu ministro uma palavra. Deus me levantou um ministério, mas eu não sou exemplo, eu sou falho, eu sou errante, mas eu falo de um Deus que não erra, um Deus que não se engana, um Deus que não peca. Não há nada que degrina o caráter de Deus, não existe e nunca existirá, porque Ele é santo e habita nos céus. Ele é exemplo. Paulo disse assim: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, não olhe para a minha vida, faça as coisas que eu faço, se elas estiverem enquadradas no que Cristo ensina. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu não estiver no caminho de Cristo, não faço o que eu faço, porque eu sou homem. Paulo disse: o bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero está diante de mim. Para um líder chegar diante da tua igreja e reconhecer isso, ele tem que ser muito homem de Deus. Reconhecer: eu erro, eu jamais vou chegar como Paulo jamais chegou e falou das falhas dele, porque isso vai motivar pessoas a errar também. Se Paulo falasse os erros dele, as pessoas falariam: não, esse erro pode porque Paulo errou. Não. Mas nós somos seres humanos falhos e nós transgredimos, nós falhamos. Uma hora nós caímos, outra nós levantamos, mas permanecemos confiando naquele que começou a boa obra em nós. E a Bíblia então chega aqui no versículo que nós lemos, né? Que quando então Davi, revoltadíssimo, pega aqueles homens, já está chegando, a Bíblia diz que Abigail se apresenta diante dele e diz assim: não faça tal coisa, Deus tem te dado um
trono, para você entender como eles já sabiam quem era Davi, para você entender como aquelas palavras de Nabal foi enviadas pelo próprio diabo para queimar o ministério, para trazer sangue às mãos de Davi, sangue, isso, e vergonha, para depois falar, Davi fez isso aí, e disse que é ungido do Senhor, e ele diz então, Davi, depois de ouvir aquelas palavras, e a Abigail ainda disse assim, e quando o Senhor te estabelecer, rei, lembra-te de mim. E a Bíblia diz que ela levou um banquete para aqueles homens, comida à vontade, sem o marido saber, e a Bíblia diz que então Davi disse assim, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro e bendito o teu conselho. Uma palavra muda uma história. Uma palavra. E é isso que eu estou dando para você, não só agora, mas todos os dias. Uma palavra quebra uma cadeia. Uma palavra destrói planos arquitetados pelas trevas desde a fundação da terra. Uma palavra, mas não é qualquer palavra, é uma palavra direcionada pelo Espírito de Deus. Só que nós temos que estar abertos a receber essa palavra, porque nós erramos, nós falhamos, isso aí é fato. Mas quando vem uma palavra para te direcionar, nós precisamos estar sensíveis. Davi, naquele momento de ira, naquele momento de furor, ele poderia ter sacado aquela espada e ter ferido aquela mulher e passado por cima dela, se ele tivesse com o coração duro. Só que a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Quem disse isso não foi um profeta, não foi um irmão, não foi um missionário, não foi o próprio Deus. Samuel, eu tenho encontrado um homem com o coração segundo o meu coração. Só que para você entender que mesmo um homem com o coração segundo o coração de Deus, ele tem os seus momentos que ele perde o controle. Momento de angústia, momento de dor. E por isso que Jó vai dizer, Jó que também teve um testemunho, me desculpa, Jó que também teve um testemunho do próprio Deus, dizendo que ele era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, não tinha nada que abonasse, que denegrisse a imagem, o caráter de Jó. Ele chega e diz assim, irmãos, amigos, que até então ele achava que era amigo dele, ainda que eu tivesse retrocedido na minha caminhada, ainda que eu tivesse negado o nome do Senhor, nesse momento eu deveria ser abraçado, acolhido, nesse momento, e isso nos traz dor na alma. Eu tenho uma palavra para você nesse momento. Não se vingue. Quantos momentos eu passei, momentos na minha vida de traição. Não estou falando somente de traição na vida conjugal, estou falando de traição de você confiar. Você sabe o que você chegar e se abrir com alguém e a pessoa pegar aquela conversa e lançar fora, soprar, com o intuito único de denegrir a tua imagem? A vontade que você tem de, como eu falei de Davi, de pegar no colarinho, assim, como faria com Saul, mas não. O próprio Deus, ele se encarrega de tirar essas pessoas dos teus caminhos, porque Davi diz assim, Abigail diz para Davi assim, nós sabemos que você tem lutado as lutas do Senhor, as guerras do Senhor você tem lutado, só que essa guerra não é do Senhor, é tua, é você que feriu o teu orgulho masculino, te feriu, e você quer, e Deus não está nisso. Lute as guerras do Senhor, e Ele vai lutar as tuas. E a Bíblia diz que Nabal foi comer uma coxa de galinha, se engasgou com o osso e morreu. Ou seja, o próprio Deus, Ele cuida dos teus inimigos, como tem cuidado dos meus, e eu tenho visto. E inimigos muitas vezes não são aqueles que estão longe, são pessoas que estão bem perto, que te abraçam, mas que te apunhalam pelas costas. Você não está vendo, mas Deus está vendo. E quando você recebe essa informação, você toma um choque. A primeira vontade que nos dá é de procurar e falar mesmo, né? E de repente tudo que o inferno quer é isso, que você exploda, que você chute o pau da barraca, né? Para te apontar.
Ninguém vai ver o que fizeram com você, só vai ver o que você fez. Então vamos lutar juntos para termos esse controle, né, sobre as nossas emoções, e vamos apresentar a Deus, porque a vingança pertence a Ele. Que nesse dia você possa ficar com essa palavra, que essa palavra possa mudar a tua história dentro do teu lar, no teu ambiente de trabalho, no teu ciclo, no teu ministério, na igreja que você congrega. Deixe falar, faça o ouvido de mercador, não é isso que dizem? Entra por aqui, sai por aqui. Fácil? Não é, mas é possível. É possível, porque como eu já tenho dito e a Bíblia nos revela, Deus jamais vai nos dar fardo que nós não possamos carregar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te faça prosperar em todos os teus caminhos, nos teus projetos, nos teus propósitos, em graça, em conhecimento, em nome de Jesus. Seja abençoado. Um abraço.